A esperança realista é algo saturado de Jesus. Essa é uma das citações em A Depressão de Spurgeon, Esperança Realista em Meio à Angústia. Essa esperança realista é para aqueles que sofrem de depressão. E saturar-se em Jesus nada mais é do que compreender que também Jesus foi um homem, né, que sofreu, que sabe, né, o que é padecer. Como em Isaías 53 vai declarar isso, né? Jesus como um homem de dores, né, o servo sofredor, né? Então, em Cristo, a pessoa que sofre depressão, a pessoa que está em estado depressivo, ela pode encontrar um bom amigo, né? Pois ele sabe o que é padecer. E Charles Spurgeon, né, também passou por depressão, né? E ele foi um pastor batista britânico, conhecido como o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos, né? Que deixou um legado muito influente na história do cristianismo. E esse livro vai explorar, né, esse estágio da vida de Spurgeon, onde ele lidava com isso de forma pessoal, né? Ele experimentou mesmo a depressão e como pastor ele ajudava outras pessoas que sofriam pelo mesmo estado de depressão, seja em aconselhamento e também nos seus sermões ele tratava muito disso. E esse livro ele é rico em citações de Spurgeon e de outras pessoas que passaram por isso. E Spurgeon, né, sendo influenciado pela teologia reformada puritana, tendo como lema sola escritura, né, que é somente a Bíblia, ele foi muito devoto à pregação, né, e fiel à pregação bíblica, né, e sua aplicação para a vida das pessoas. E tendo como base essa influência reformada, ele alinha então os conhecimentos científicos com essa fé reformada, tendo a ciência como um dom de Deus. Então, os meios de tratamento ele não é descartável para Spurgeon, seja na psicologia, na medicina, mas ele não se reduz somente a isso. Ele também vê, né, a vida interior, né, a questão espiritual. Então ele tem esse equilíbrio, né, entre a ciência e a fé nesse sentido, né? Então, esse autor, ele também, né, é um pastor e ele teve, né, essa experiência pessoal de depressão, né, e ele encontra em Spurgeon um grande encorajamento. Então, esse livro, ele abrange, né, esse assunto de depressão e agora a gente vai estar vendo ele por dentro aqui no sumário, né. A gente tem que ele é composto por 12 capítulos, né? E divididos em 3 partes, em cada parte contendo 4 capítulos, né? Então ele está organizado dessa forma. E na primeira parte aqui, né, a gente tem uma visão mais ampla, né, sobre a depressão, né, buscando entender sobre ela. E aqui ele já vai tratar a respeito daqueles que sofrem a depressão, aprendendo a ajudar a lidar. Então ele não se restringe a experiências apenas, né, experiências pessoais apenas, mas ele busca ajudar aqueles que sofrem. Então pode ser um livro também muito indicado para pastores, para ajudar suas ovelhas que sofrem depressão. E na parte 3 ele já vai com uma parte mais de aplicação, né, que é conhecer as formas de ajudar para lidar diariamente com a depressão, né? Que se liga também com essa parte, né? Então, tudo conecta uma com a outra, né? E eu separei um trecho pra gente estar lendo, que é no capítulo de Jesus e a depressão, né? Que é nada mais e nada menos do que Jesus, né? Para lidar também com os corações que sofrem, porque ele também experimentou isso na pele, como já mencionei lá no início. E no final, né? Da parte dos altos e baixos no tópico, né, que ele está tratando, ele tem uma citação aqui de Spurgeon, né, ele fala sobre a respeito de uma pregação, né, que ele fala basicamente isso. Estou bastante descontrolado para me dirigir a vocês esta noite. Sinto-me extremamente indisposto, excessivamente pesado e profundamente depressivo. Mas aí o autor fala, né? Mas o que o ajudou naquela noite foi o prazer de tentar dizer algumas palavras sobre o Evangelho àqueles que estavam reunidos. O prazer de compartilhar a visão mais ampla do sofrimento e compaixão de Jesus pode misteriosamente nos fortalecer em nossa depressão. Então, apesar dessa condição de Spurgeon, dessa
fase de depressão, de extrema angústia, né? O evangelho, ele tem esse poder de encorajar, né? De transformar mesmo, né? E então, apesar desse estado dele, né? A graça do evangelho é suficiente, como Deus declarou para Paulo, né? O poder, né? Dele se aperfeiçoava na fraqueza, né? Então a gente vê, né? Que apesar, né? A despeito da condição do homem, né? Em seu estado caído, em seu estado depressivo, em doenças e tudo mais, o evangelho tem esse poder de restaurar, né? De revigorar, de fortalecer. Então esse livro, ele é bastante rico, né, nessa questão, e esse capítulo, né, ele trata muito sobre a respeito disso, né. Então, em tempos em que ainda, né, a depressão é vista como algo banal, um livro desse é importante no contexto, né, da igreja brasileira, para encorajar, né, pessoas a entender mais sobre esse assunto, né, e desmistificar mesmo, né, aqueles pensamentos de que depressão é algo banal, é uma frescura, mas tratá-la como deve ser tratada como uma doença, e no contexto da igreja também, né, observar mais a liderança, né, os pastores, porque muitos pastores têm, né, sofrido, né, de depressão devido à sobrecarga de trabalho, né, e muitas coisas, e então estar mais atento, né, no contexto da igreja em si. Então é isso, fica a sugestão e até o próximo vídeo.